Bem-vindo a mais um episódio de Pode Pensar Podcast. Estamos aqui novamente com o irmão Maninho, o irmão Nirick. E mais um episódio aqui do Ministérios da Igreja, uma série que nós estamos fazendo aqui, dando uma analisada, no Ministérios. E aí, irmãos, dá um oi aí. Paz do Senhor para todos. Mais um dia aí, um privilégio em poder estar continuando, falar sobre os 5 ministérios. São 5 e a gente está feliz que hoje é um dia que a gente vai falar de Evangelista. Ainda bem que temos um evangelista aqui para reforçar o que vai ser falado, né? Sim. Nossa, que ênfase. Eu acho que nós podemos, diante do episódio, nós podemos falar, um pouco sobre como o evangelismo trouxe, a nós a palavra, né? Sim. Foi através do irmão Maninho. A paz do Senhor, pessoal. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar os irmãos aqui. E nós vamos falar aí de um ministério, que é muito importante para a igreja, um dos, dentre os 5 também, e que Deus possa usar a gente, que Deus possa abençoar você e também te usar depois que você aprender também um pouquinho com a gente, Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, nós já passamos por apóstolo, profeta, homens que ali fundaram o começo desses ministérios, apóstolo também tendo um pouco de cada um sobre ele, profeta, alguém anunciando as coisas, e agora nós temos evangelista, alguém que prega a palavra, evangelizar, quer dizer pregar a palavra em grego, a palavra original em grego. E nós temos vários pregadores, na Bíblia, mas queremos falar sobre uma passagem que sobre Paulo falando o que o pregador, qual que é a importância do pregador sobre o evangelho. E nós vamos ler em Romanos 10, 14. Você quer ler, irmão? 14 até o 16? Yep. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. E irmãos, o que vocês acham? Qual o maior evangelista aí que a gente pode falar? Esse cara foi o maior evangelista. Eu digo, Jesus. Glória a Deus. Sim. Jesus. Em Lucas 4:18, vai dizer, Jesus pega o livro de Isaías e nesse livro Jesus ele comenta ali que ele foi ungido como evangelista, e saiu a pregar o evangelho como evangelista. Acho que é até bom dar uma lida. Sim, 4:18? Lucas 8 também vai falar 4:18. que ele saía pregando e os 12 junto com ele. Isso. E expulsando demônio, que ele é expulso da Madalena lá. Lucas 4:18. O maior evangelista que já houve na terra foi Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Aqui ele diz um monte de coisa que o evangelista tem que fazer. Sim. Os exercícios do evangelista. O Senhor, ele foi ungido, o evangelista precisa ser ungido,
o evangelista precisa de pregar para os pobres, mas não é pobreza, né? Falando pobre porque a pessoa precisa de Deus. Enviou-me para proclamar libertação, tem que libertar os cativos e restaurar os cegos, aqueles que não vê o caminho do Senhor, que é libertar eles das entranhas das trevas, e pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que são oprimidos pelo Satanás, e apregoar o tempo da vinda do Senhor. Esse é o exercício do evangelista. E o povo queria parar ele, né? Queria parar ele. E mesmo assim, né, ele com essa entrega que ele deu, né, que Deus deu para ele, que fala de Isaías lá, então ele não temeu, ele falou, eu vou pregar, tem que ser pregado. Aí você vê que tem a oposição, né? Aí no Lucas 8 lá ele fala assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então o povo queria parar ele, mas mesmo assim ele continuava. Então isso é uma coisa que o evangelista tem, de não parar, não temer. Só para em questão da morte, né? Só a morte que pode parar ele, mas do resto... E o incrível, né, que no 22 eles falam assim, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Olhando para esse termo que você trouxe aqui e com o texto do versículo 18 e 19 de Lucas 4, a gente percebe uma diferença muito grande dentre os ministérios. Jesus aqui, ele foi ungido como evangelista, e ele explica o que o evangelista faz. Sim. Nesse versículo 18, né? E que no versículo 22 que você disse, ele diz, todos lhe davam testemunho, né? Um bom testemunho, no caso. Sim. Igual a sua Bíblia, a versão da sua Bíblia está dizendo. Pelas maravilhas das palavras de graça, né? O evangelista, às vezes as pessoas, assim, é igual nós falamos no outro episódio, que o ministério, ele é dividido, né? Às vezes o pastor precisa de estar ali, ele tem que ser tudo, quando a igreja é pequena, tal. Mas quando a igreja já tem os ministérios completos, você observa que cada um tem que fazer algo. Cada ministério é pronto para fazer aquilo que lhe é lhe dado de dever. Né? Por exemplo, o pastor tem que pastorear, né? O profeta tem que profetizar. O profeta não pode ensinar em ocasiões de exceções, né? Algumas exceções acontecem. Quando não tem ninguém. Exato. Aí o evangelista tem que fazer isso aqui, que eu acredito que é isso aqui que é a obrigação do evangelista, tanto que você já acompanhou eu em algumas casas, que a maioria das vezes eu leio esse texto, porque é esse texto aqui que dá base para um evangelista. E esse texto aqui me dá a base pelo poder que Deus desceu sobre Jesus. O que Jesus foi ali para poder fazer, libertar os cativos, pregar o dia aceitável do Senhor. É isso que o evangelista faz. Porque, imagina, na rua, o evangelista vai para as ruas, vai para as casas. Quando você chega nas casas, não tem como você ensinar. Você tem que só pregar. Sim. Como que você vai ensinar ali? O ensino gasta o quê? 2 horas. Você vai ficar 2 horas dentro da casa da pessoa, tentando explicar para ela. Não, você vai pregar o evangelho. Você vai dizer quem é Jesus. Você não vai ensinar ela o que é, quem é, da onde ele veio. Não, você vai mostrar para ela, Jesus te ama, tal, né? Pregar o dia aceitável do Senhor, que é a vinda do Senhor, se converta, porque Jesus está voltando, aquele negócio todo, né? Curar, né? Libertar, é isso que o evangelista faz. E o incrível que também mostra o lado que as pessoas às vezes vão te rejeitar. Não, é fato, né? E o mesmo sentido do profeta, né? Sim. O profeta também. Eles vão te rejeitar. E mesmo você vê incrível, né? Que mesmo Jesus dando palavras de graça, eles falavam, quem é você, né, para você realmente cumprir essa profecia, né? Então, tipo, porque ele estava na sua cidade natal, no Nazaré, ele estava pregando pro povo que conhecia ele de infância.
Então aquele povo falava assim, você é de Nazaré, todo mundo tem essa forma de nós não somos ninguém, você não pode ser o cara que, né? Então, tipo assim, eles tinham... Talvez, olha só pra você ver como que é interessante isso que você está falando. Olha, porque às vezes a aparência do evangelista não mostra aquilo que ele é, né? Então eles olhavam em Jesus e falavam, isso aí, eu vi esse cara aí com José, o carpinteiro, tipo um trabalhador de mão de obra aí, fica aí fazendo cadeira aí para todo lado, eu imagino na mente dele. Eu falei, isso aí. Não é um estudioso, não é um homem de... É isso aí que vocês falam que é profeta, que é evangelista, que é o cara que vai pregar para nós, tá curando o povo aí de jeito aí, com esses vestuários, com essa forma de andar, com esse jeito de falar, nazareno, cabelinho comprido, roupa rodada. É isso aí que vocês querem que seja profeta para nós? Então, a visão do povo, né? Sim. Essa é a visão do povo. E né, as pessoas vêem a aparência e esquecem de olhar para a palavra. Esquece do coração. Né? E porque o coração não, né? Coração é enganoso. A palavra, né? Que ele tinha. Tem alguma frase que a gente falava, quem vê cara não vê coração. Não vê coração, é um ditado. Você vê a cara. Não vê o coração, Nossa. Mas é incrível, eu acho que a aparência sempre foi julgada, né? E eu acho que isso é o evangelista vai ter muito, né? Talvez ainda mais se nós pregar num lugar que as pessoas nos conhecem, eles vão falar assim... É o local que nós mais somos julgados, é onde as pessoas nos conhecem, né? Sim. A própria Bíblia fala. Não tem... O profeta não tem... Não tem honra na sua própria casa. E ainda mais Jesus, que nunca teve falha, teve rejeitação. Imagine nós. Então... Pode continuar aí que eu esqueci o que eu ia falar. Mas tipo assim, nos dias de hoje. O maior exemplo assim que eu vou falar para vocês, eu olho para Jesus. O evangelista, na maioria das vezes, ele está só, igualzinho o profeta. Igualzinho. Os ministérios que a Bíblia fala, gente, é muito idêntico. É muito igual. Eu estou fazendo um estudo a respeito do diaconato. Cara, vocês não têm noção como que é impressionante o diaconato. Uhum. Do diaconato saiu o evangelista, saiu o pregador, saiu o pastor. Do diaconato, só do diaconato. Saiu traíra, saiu falso profeta. Saiu todos esses. Mas... Jesus, ele nos mostra o que é ser o evangelista o tempo todo. Quando Jesus estava indo com os discípulos, ele decidiu parar num poço para evangelizar uma mulher. Uhum. Né? Aí você vê, às vezes, uma multidão com você não é importante, porque não precisa de uma multidão. Se os discípulos estivessem junto com a mulher a samaritana, os discípulos tinham acusado dela. E Jesus não tinha ganhado dela. Aí ela ia correr porque... Exato. Né, eu vou vir aqui para ser julgada pelos judeus. Mas o que Jesus fala para eles? Afasta eles e vai sozinho para o poço. Porque Jesus sabia que lá tinha uma pessoa que precisava dele. Às vezes as pessoas querem ir de montão, mas às vezes é só para você ir. É para você fazer. Não é para ninguém ver, não é para poder todo mundo saber. Você tem que salvar uma alma às vezes. Às vezes você tem que ir num local que você não precisa do outro, você precisa que você vá. Porque a visão que Deus te deu não é a mesma que deu para o Rodrigo. A do Rodrigo não é a mesma que deu para mim. Você entendeu? Estou falando de evangelizar. Às vezes você vai estar mal arrumado e Deus vai te fazer entrar num local que é para você ir lá, para você pregar para alguém, para você falar do amor de Jesus e ir embora. Deus fez isso comigo várias vezes. Eu tinha me convertido, já tinha uns meses já, e eu estava mal vestido pra caramba, com a camiseta cavada, e eu decidi ir no mercado, lá em Warwick. Quando eu fui no mercado, tinha uma senhora, e eu comecei a falar com ela, estava mal vestido, camiseta cavada, com uma bermudinha, sem vergonha de ficar em casa,
E eu fui e evangelizei aquela senhora. Deus, ele faz coisas. Eu estava no Brasil, estava pronto para deitar e ouvi um hino de longe. Estava com camiseta de dormir, roupa de dormir. Saí pelo portão assim, um louvor. Que eu saí mais um pouquinho de si, umas 2 casas, uma igrejinha pequenininha. Deus me fez entrar naquele lugar. Então, às vezes nós pensamos assim que Deus usa conforme o seu vestuário, conforme as lindas palavras que saem da sua boca, aquela oração que é esplêndida, que põe Deus lá em cima, que não sei o quê. Não é isso que Deus está querendo de nós. O evangelista, ele tem que entender os propósitos de Deus. Sim. É isso que é o evangelista, entender os propósitos de Deus. Né? E com isso eu tenho outros testemunhos, depois eu conto. Vou deixar vocês falar. Sim, só para tipo assim, dar uma confirmação. O que Deus requer do evangelista, é o que você falou aí agora, que Deus requer que o evangelista esteja com a visão de Deus, porque o evangelista tem que ter a visão de Deus. Porque às vezes assim, eu chego aqui na casa de vocês e de repente eu tenho que, quando a gente sair daqui, Deus fala assim, vai lá na casa de fulano. Eu vou lá, aconteceu isso comigo já, várias vezes, Deus falar para mim, levanta agora e vai. E eu ter que ir. Chegar lá, Deus fazer mistérios lá. Coisas que ele precisava, coisas ocultas aos olhos de qualquer pessoa, Deus fazia ali. O evangelista, ele é como profeta, mas ele não acusa como profeta, ele só prega a palavra de Deus. Aquilo, e liberta. É o que Lucas 4,18 fala. Está tudo aqui o que o evangelista faz. 4,18. Jesus foi ungido, né, para evangelizar os pobres, libertar os cativos, pregar o dia aceitável do Senhor, dar libertação aos que precisam ser libertos, abrir os olhos dos cegos. Né? Então, aí você corre toda a Bíblia, você vai ver o que o evangelista... Porque o evangelista, na verdade, ele está o quê? Sozinho. Na maioria das vezes, isso é fato. Por quê? Porque a visão do evangelista não é a mesma de toda a igreja. O evangelista, de repente, ele tem que sair para poder ir pregar para alguém. Não é para poder, tipo assim, acusar. Porque esse é o problema da igreja, que a maioria das vezes ele acha que é para acusar. Não é para acusar. Nós não estamos aqui para acusar. Nós estamos aqui para libertar pessoas. A igreja é evangelista. A igreja precisa de ser evangelista. Só que, como 99,999 não entende, Deus levanta uns poucos, para evangelizar. Sim. Né, para poder trazer pessoas. Só para dar uma direção, né, para quem está ouvindo, então vamos colocar aí o primeiro. O evangelista tem que ter a visão de Deus. A visão de Deus, exatamente. Sim. A visão de Deus. Porque, né, a palavra que o evangelista está pregando é uma palavra de boas novas. Boas novas, Uma mensagem de notícia boa. Então, tem uma notícia má. Se tem uma notícia boa, tem uma notícia má. Lógico, né? lógico. Que é aonde superabundou, aonde abundou a desgraça, superabundou a graça de Deus. Sim. Né? É o que você está querendo, assim, acho que é o que você está querendo dizer, tipo, onde há muito erro, ali chega a presença do Senhor. Se há muito mal, a presença de Deus chega para libertar tudo. Sim. É uma, tipo, eu penso assim, né? Um evangelista é só uma analogia, mas para colocar em mente, né, em visão, como se nós estivéssemos num barco e nós caímos desse barco, achamos que nós podemos ir para um lugar para o outro com esse barco sozinho, sem ajuda de ninguém, com a nossa entendimento pouquíssimo, né? E nós caímos e começamos a afogar e nós pedimos socorro. E Deus, vendo que nós precisamos de socorro, manda alguém, né? Manda alguém para ir lá, falar assim, vai lá e leva o meu socorro a ele. Muito bom, né? E quem que é o helicóptero, quem que é tudo Jesus, né? Através do helicóptero, através do equipamento que vai lá salvar esse homem, é Jesus que traz isso. Uma analogia que traz ao nosso mundo, né, moderno. Mas Você é evangelista, pronto sim. para poder salvar alguém que está
Sim, pronto para salvar. É. E assim, como o Maninho falou, ele tem essa mania, assim, não mania, esse... Tem mania, irmão. Mania Não, de perdão. evangelismo, tá certo, tá bom. Não. É, tipo mania, né? Mania de evangelismo. Tendência, você tem tendência Aham. a ver a situação como uma oportunidade de evangelizar. Olha que curioso isso que você tá falando. Um dia eu fiz isso por umas 2, 3 vezes. Peguei, fiz os panfletinhos, por minha conta e risco. Eu faço, de vez em quando eu faço isso. Fui lá na negócio onde faz os panfletos. Peguei esses panfletos e comecei a evangelizar ali a área da igreja nossa ali. Aí tá. Passou umas semanas, peguei de novo, porque eu faço bastante, peguei de novo e fiz. Todinha ali, naquela área da nossa igreja ali. Aí passou-se um mês mais ou menos. Aí Deus me colocou no coração, rasga a Bíblia. É terrível isso, né? Ela rasga a Bíblia. Peguei folha por folha, fui tirando folha por folha, peguei uma Bíblia em inglês, né? Para poder evangelizar a nossa área ali. Tirei folha por folha do Novo Testamento e fui tirando. E coloquei nas caixinhas todinha da região da nossa igreja ali. 2 ou 3 dias depois, uma casa pegou fogo ali e matou um senhor. De uma das casas que eu tinha evangelizado. Olha para você ver o mistério de Deus. Sim. E eu acho que isso é o que é o cara morreu importante, dormindo. né? Porque você não sabe na posição que está certas pessoas que vão receber essa palavra. Exato. Uhum. E eu acho que assim, para um evangelista requer muito confiança a Deus, porque você tem que confiar em Deus que na posição que ele vai te colocar, ele vai estar contigo. Né? Porque você não sabe com quem que você está lidando, né? Porque tem muito... Isso que você está falando é tão importante. Uma vez, nós estávamos em Tumba, na igreja lá. Aí um dia, Deus colocou no meu coração para evangelizar aquela região ali onde a gente congregava. Só que eu fui até lá perto do shopping e tal. E eu encontrei uma pessoa entregando uns panfletinhos. Encontrei era uma senhora, parecia uma senhora, mas por conta de estar muito debilitada, muito acabada, parecia ser bem mais velha do que o normal. Sim. E eu perguntei para ela, eu tô falando a respeito de Jesus e o evangelista, ele também precisa ter sabedoria. Né? Conforme o que você fala, você espanta a pessoa na hora. E eu entreguei um panfletinho para ela e falei do meu objetivo. Quando eu falei do meu objetivo, ela falou, nossa, ora por mim. Aí eu percebi que ela estava fumando. E eu virei para ela e falei assim, Jesus também liberta do cigarro. Ela falou assim, muito obrigado, não preciso mais. E saiu. Mostra que depende do que você fala, você tira a pessoa daquilo que ela poderia receber. Porque a libertação vem com o tempo, não é na hora. Se o evangelista, e isso estou mostrando um erro, é um erro, porque se você fala na hora errada, você vai ferir a pessoa. O evangelista precisa disso também. Se Jesus fala para a samaritana na hora errada, ela ia embora. Ele instigou aquele momento, falou com ela, ganhou confiança dela. Ganhou confiança. Porque ela já tinha essa ideia de todo judeu é ruim. Exato. Todo judeu é um... Só adora em Jerusalém. Não adora E nós em outro lugar. somos os impuros. Exato. Né? Mas ela viu que ele é um homem que não é igual aos outros, então ela teve essa Os confiança, discípulos né? poderiam ter expulsado ela dali. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo assim que a sabedoria é o essencial do evangelista. Porque eu fiz isso e errei. A pessoa foi embora. E não é questão de tempo para você falar. Você não precisa de falar. Quem liberta é o Espírito de Deus. Porque a situação do evangelista é orar. Ele tem que orar. Ele tem que orar. Quem vai libertar é o Espírito Santo. Por exemplo, como já aconteceu várias vezes de me expulsar demônios de alguma pessoa, todas as vezes não era eu que mandava o Espírito se manifestar. O Espírito se manifestava pela presença do Espírito Santo. Então quem liberta e quem faz não é a gente. É o Espírito de Deus. Através da palavra de Deus, né? Exato, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, eu comando, eu vou fazer, sai dele. Não, não é você. É o Espírito de Deus. Eu não faço nada. Né? Eu quero que aconteça. Você vai só se envergonhar.
Se você fizer isso, você vai se envergonhar. Então, o saber, isso acho que é para todo ministério. Eu também já vi diácono tirar pessoas da igreja. Por conta da falta de sabedoria. Porque quer chegar ali e tal. Porque não é também a confiança que faz o obreiro. Não. É o Espírito de Deus. Todas as vezes a pessoa achar que por mérito dele, da igreja, por mérito porque ele é um grande obreiro, ele vai fazer alguma coisa errada. Não é mérito nosso. É de Cristo. É de Cristo. Sim. E eu acho assim que tem várias formas de evangelizar. Gente, eu tô falando com ousadia porque é uma área que eu dou conta de... Pra quem não conhece, o Maninho, ele é o evangelista, né? Há muitos anos, né, na verdade. Anos, assim, eu acho que eu fui constituído evangelista, né, por misericórdia de Deus, é claro, of course, né? Mas porque parece que é uma coisa que eu gosto muito. Sim. Eu gosto muito de evangelizar. Por isso que Deus escolheu você, né? Ele deu então, você cabe, né, a posição. Mas Deus tem propósito para todo mundo, né? Então, assim, o evangelismo é um risco muito grande, né? Porque você é o testa de ferro, né? É o testa de ferro. Então, esse dia eu tomei uma pancada aqui, estão todo mundo zoando, né? Mas eu tomei o testa de ferro, rapaz, tomei uma pancada feia aqui, moço do céu. Do porta-mala do carro. Mas cortou. Ô, louco. Cortou. Tá bom. Já não nasce mais nada. Tava com a esperança, agora acabou. Já era. Gente, com compaixão, dá um like pela testa do Maninho. Compaixão. Dá um like aí pra mostrar o seu solidariedade com ele. Compaixão. Compaixão dele. Mas vai continuar pensando ainda nessa pancada. Lógico. Penso, então tá pode pensar. Isso é o que importa. Mas assim, falando, né, tem várias formas de evangelizar, né? Sim. E eu acho que vendo assim, se você vê muito passado do evangelho, como foi evangelizado, tem hora pra tudo, né? Tem horas, tipo o Ramon falando que tem um tempo que ele estava usando panfleto. Outra ele usou a Bíblia em si, né? Outra... Pra muita gente é loucura, né, velho? Você rasgar a Bíblia é loucura. Você tá doido? Mas, cara, às vezes a pessoa está se preocupando com a folha e a tinta, mas não o objetivo daquilo. Sim. As palavras que estão naquela página lá têm um poder, né? Exatamente. Porque, logicamente, se você pega um jornal... Se você pega um jornal e corta ele em pedaços, a forma é diferente, não é? Mas se você pega a folha disso aqui, a forma também é diferente disso que está escrito. A pessoa vai ser, mas o que é isso? Ele vai dar uma lapidada ali, prestar atenção no que está escrito ali dentro. Então, cada um livro, você pega um livro, a forma de escrita é diferente. Sim. Cada um tem uma visão. E a Bíblia é tipo, você ora com um óleo que a gente costuma usar, né, para ungir pessoas. A gente ora sobre ele. Logicamente, eu orei sobre aquelas folhas também, para evangelizar aquelas pessoas, né? Tipo, não foi aleatoriamente, tipo assim, eu vou lá e só ponho lá. Não. Embora que eu acredito que tem todo o poder de Deus dentro dessa escrita, né? Mas, como a gente já ouviu vários relatos de pessoas tomar tiro, a Bíblia ali tá ali no local e a bala para dentro da Bíblia, né? Outros casos que o carro pega fogo todinho, só fica as folhas da Bíblia. Então, para mostrar o poder de Deus não naquele papel, mas sim naquilo que está escrito, né? Então, que vai ainda permanecer a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. A palavra vai permanecer. E eu pensei, né, em Atos 17 é um bom exemplo de um evangelho diferente de pessoas diferentes. Não é que o evangelho é diferente, perdão. Formas diferentes de falar o evangelho para pro seu certo... Atos o quê? Atos 17. Pro seu certo grupo de pessoas. Por exemplo, Paulo... Em 17, eu não vou ler porque assim, é uma história e tipo, para quem tem tempo, vai lá, leia, é bom. Mas Paulo, ele começa com os seus judeus, os seus colegas de cidadania,
é aquele que ele chama de irmão, porque eles são de nascença, né? E ele começa a pregar ali para eles sobre os profetas, sobre, né, o Antigo Testamento, como tudo estava apontando para Jesus Cristo. E eles rejeitaram Paulo. Mas Paulo fez o seu devido dever, que era pregar o evangelho, né? Independente da reação das pessoas. Aí ele viu que não estava funcionando o evangelho ali, porque ele estava fazendo todo sábado, não era só um sábado, ele ia lá todo sábado e tentava. Tinha uns que aceitavam, uns que não, né? E isso que ele via que tinha uns ali que aceitou. Mas aí ele viu, cara, eu vou para alguém que talvez aceitaria mais que vocês. Então ele foi para Atenas, né? Ali pregar para gentios. Gentios que não tinham a mesma formação que os judeus, gentios que não tinham o mesmo hábito que os judeus, que não seguiam o mesmo Deus. E ali ele pregou de uma forma diferente. Ele usou o contexto deles, né? Ele fala em 17 e 23, pois andando pela cidade observei curiosadamente seus objetos de culto e encontrei até um altar que está em inscrição aos Deus e desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então ele usou o contexto daquela área, ele usou aquele jeito que as pessoas faziam, e ele viu que tinha verdade ali no meio, porém eles não entendiam. Né? Por quê? Os gentios acreditavam em Deus, ou deuses, né? Eles acreditavam em um criador, mas ele estava mostrando só há um criador, porque claro, eles acreditavam em vários deuses, né? E ali ele usou um exemplo de tipo uma forma de você apresentar o evangelho. E eu acho que o Maninho já tocou nessa parte, né? Vários lugares tem várias formas e Deus. Por isso você tem que ter sabedoria, né? Porque Deus irá usar o seu conhecimento, como você entende do lugar. Porque Paulo era bem estudioso, ele conhecia os deuses deles, ele não sabe de nada. Né? Sim. Então, eu vejo isso. Tem muito pregador que não estuda, assim, mas mesmo assim Deus usa. Né? Deus faz. Misericórdia, linda demais, né? Sim, ele usa da forma que ele é. Mas tem uns que se esforçam, se estudam, e ele usa em outras formas, né? Sim, eu acho isso tão perigoso quando a pessoa, ela é lógico que Deus pode usar uma pessoa sem estudo, sem nada. É lógico. Mas veja bem, hoje, no contexto que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo de tecnologia, de ciência, né, tudo se multiplicando, Deus ele tem uma pessoa para cada contexto, O apóstolo Paulo dá uma essência disso para nós e mostra assim que ele aprendeu a ser rico e também era pobre, também aprendeu a ser pobre. Em outras palavras, ele aprendeu a falar a linguagem dos governadores, dos reis. Em outra palavra, ele aprendeu também falar a língua dos indoutos. Eu ando junto com os que não conhecem. Era isso que ele queria dizer. Porque ele sabia falar dos dois tipos, ele sabia estar e se portar nos dois lugares. O problema hoje é que as pessoas não entendem essa visão. Tipo, você quando você vai pregar o evangelho, você vai falar com o rei, você vai falar a linguagem que você falava com o indouto? Não tem como, você tem que falar a linguagem do rei. Então você tem que estudar, você tem que saber falar. Para pregar a palavra de Deus, você tem que estudar a história. Você tem que saber a história, para você quer pregar a palavra de Deus. Segundo, você tem que entender a Bíblia, tem que ler a Bíblia. A história você conhece, agora você lê a Bíblia. Né? Aliás, você lê a Bíblia, depois você estuda a história. E terceiro, você tem que saber a linguagem que você vai pregar, que não adianta você pregar. Por exemplo, se eu for pregar em inglês, o meu vocabulário em inglês para pregar em inglês é mínimo. Então eu tenho que estudar a linguagem, a formação, o entendimento. Se eu vou pregar em português, eu tenho que estudar o português. Eu tenho que saber uma palavra, enviar,
enviar, o contexto de enviar, né? Tem que saber. Então, 3 coisas: estudar a Bíblia, a história, né? E a língua que você vai pregar. Você não pode ser aleatório. Tal, vou pregar. Quantas vezes a gente vê a pessoa dando a uma palavra o verbo errado, o entendimento errado, né? Aí o cara fala uma coisa que não tem nada a ver com aquela letra que estava ali. Então, tipo, isso já nos nossos dias é difícil de você entender, né? Porque todo mundo lê, todo mundo entende. Sim. Então, se você falar errado, vai dar um contexto errado. A leitura. No passado, eu fui corrigido pelo apóstolo em uma leitura que eu fiz errado. Eu estava falando a palavra Judá com Juda. Na sabedoria dele, ele disse: irmão, a palavra que você está falando é Judá. Por causa do acento, né? Por conta do acento. Eu não me senti ofendido, eu agradeci. Obrigado. Porque o senhor me ajudou a não falar errado. Então, quantas vezes você vê a pessoa lendo no púlpito, cara, fala tudo errado. Você, no final da leitura, você falou o que ela leu. Você não consegue entender o que a pessoa leu. Sim. Você vai entender porque você está lendo. Mas se você deixar a pessoa ler, você não vai entender. Então, eu acredito sim que o obreiro tem que ler. Se ele não conseguir ler a Bíblia, aliás, se ele leu a primeira vez e ele mesmo não entendeu, ele tem que ler de novo. Porque às vezes o obreiro nem consegue entender o que ele mesmo leu. Ele lê ali, não entendi, ele tem que voltar. Ele tem que voltar a ler de novo, ler 10 vezes, 20 vezes se for preciso, para ele não ler errado. Isso é importante, é muito importante. Agora uma pergunta para perguntar para os irmãos. Uma pergunta, não se cale. É só o evangelista que tem que pregar? Não. Então o cargo não é só... Não é que ele tem um cargo, mas evangelização é para todos, né? Todos têm que evangelizar no sentido, tipo, nós temos que pregar a palavra. Mas nem todos têm isso, né? Não, nem todos têm um dom. Porque se você fala que todos devem, é obrigação, entendeu? Mas nem todos têm isso, entendeu? É uma obrigação, sim, eu acredito também. É uma obrigação. Ou talvez não tenha a facilidade, mas tem que estar apto. Se chegar alguém e fazer uma pergunta. É difícil você falar isso para um cara que não tem entendimento, né? Mesmo estando dentro da igreja, é difícil, mas a pessoa não vai conseguir compreender isso aí, né? Pois agora mudando um pouco. Pensando sobre o evangelista, né? Ele chega num local, ele prega num local e converte muitas pessoas. Só que ele não tem uma igreja ali nesse local, ele não participa de uma igreja ali nesse local, porque a igreja que ele participa está em outro estado, por exemplo. E aquele povo ali que veio e aceitou, o que deve acontecer com esse povo? O evangelista, porque ele vai pregar, ele vai ver que as pessoas foram salvas, mas será que o coração dele vai falar, e agora essas pessoas, por que elas vão fazer? Qual é a responsabilidade que vocês acham depois dessas pessoas serem salvas? Eu já fiz essa pergunta outra vez, mas para quem está assistindo também, né, ter uma ideia. Porque o que o evangelista tem que fazer é ir lá, pregar e converter quem aceitar, né? Então, depois... Pode falar. Falar? Ele está falando aqui, eu estou pensando num evangelista que fez isso. Eu penso em Pedro, né? Que foi um dos primeiros que começou ali a evangelizar, né? As pessoas perguntam para ele. Eles perguntam para ele. Deixa eu caçar aqui. Não, mas assim, eu entendo o que o Rodrigo está falando,
Mas não discordando desse texto do Rodrigo, mas eu entendi a pergunta dele. Às vezes o evangelista não é do local. Sim. Entendeu? E ele tem que... O que ele tem que fazer com aquele povo? Não é o que ele tem que fazer, né? Ele tem que tá na mente dele a ciência de que aquele povo ali, ele vai encontrar um local, né? Mas... Sim, mas, por exemplo, o evangelista não é do local e ele pregou, e muitas almas foram salvas. E o que ele, em si, olhando para aquele povo, para onde esse povo vai? O que esse povo vai fazer? Um texto que diz sobre isso. Um texto muito interessante. O evangelista, ele vai e prega, o Filipe, nem é no texto que eu estava procurando. O Filipe é um diácono, que Deus o transforma em evangelista. E ele vai pregar para o etíope. E o que ele faz com o etíope? Batiza ele. E manda ele embora. E ele vai. Foi embora. Convertido. Eu penso assim, né, do que a passagem... Não cortando, não, mas assim, falar. porque combina aqui. Porque, tipo assim, você não é do local. Deus te enviou ali. O que Jesus fez com a samaritana? Enviou ela. Vai embora. Você já está convertido. Eu penso assim... E a bicha fez um trabalho tão lindo que ela foi lá e buscou os homens tudo da cidade. Olha, você vê, ela conhecia os homens da cidade, velho. Eu acho que, assim, do que o Moninho tá falando, nós damos a fonte do que nós estamos evangelizando, e a pessoa, através dessa fonte, ela vai encontrar o local onde que outras pessoas... Deus vai colocar ela no local certo. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo assim, quando eu evangelizei alguém, né, eu falei assim, você crê, né, nós passamos pelos passos que você tem que ter, você, né, quer se batizar? Você quer se batizar? Encontre uma igreja que é bíblica, uma igreja que é cristocêntrica. E tem muitas. Né? E tem muitas. Né? Muitas. E eu não tenho que falar, você tem que ir nessa igreja. Você tem que ir naquela igreja. Porque se eu crer que a palavra é poder, a pessoa vai mudar e ela vai ter sede, fome de Bíblia. Ela vai ter sede, fome de Deus, de Jesus. Então, quando ela chegar em uma igreja que não, infelizmente... Até porque não tem como. Tipo, se você evangelizou alguém, como que você não é do local, você precisa de voltar. Como é que você vai fazer? Então, você tem que confiar em Deus. Sim. Você já viu um vídeo assim do Billy Graham pregando, aquele multidão correndo e aceitando Jesus lá. Só que existe uma diferença, né? O Billy Graham, ele não ia aleatoriamente. Não é igual o Filipe aqui, que de repente Deus põe um etíope na frente dele e diz, prega para esse homem aí, agora eu te levo para outro lugar. Né? É diferente. Billy Graham era levado por igrejas. E conforme essas pessoas se convertiam, né, aí as igrejas que tinham se reunia para pegar o nome dessas pessoas, que é uma obrigação da igreja, pega o nome dessa pessoa, começa a orar com ela, começa a trabalhar com elas. Evento, né? Eles faziam. Exato. Né? Aí levam elas para um local e começam a ensinar elas a doutrinar. Doutrinar não, acho essa palavra muito... Mas a... Ensiná-las, né? Para que elas possam continuar no caminho. E eu acho que naquela época funcionou muito bem, porque tinha essa sede, ainda mais quando ele foi na Coreia, hoje uma das maiores nações que tem mais cristão, né? Hoje em dia, Coreia do Sul. Naquela época, eles eram meio, né, depois de tanta guerra, eles estavam destruídos como uma nação, e veio o Billy Graham com a palavra que estava popular, né? De salvação. Então, tipo assim... 1 milhão de pessoas, meu Deus. Muita gente, né? Demais. E o mais ainda os que estavam assistindo, porque tava tudo, né, por televisão. E o incrível, né? Eu acho que nós já falou sobre esse assunto antes, em outro episódio, mas o homem quem evangelizou... O maior evangelista da história, né? Um dos, né? Quem evangelizou o Billy Graham não converteu muita gente. Pouquíssimas gente. Dizem que foi o único, né? Dizem que foi o único, né? Eu não sei da história. Eu não sei, mas assim, nós entendemos que ele não era um Zé Ninguém, né? Mas ele tinha uma palavra de poder que deu ao homem que Deus usou muito, né? E se, tipo, Billy Graham, ele é gênio? Não. Ele falou palavras simples,
só que com o Espírito Santo, né? E você tava para ver que ele foi um homem muito... Ele abriu as portas para o Espírito Santo trabalhar. E eu acho que, na minha opinião, isso é uma forma de muitos evangelistas ser usados, né? É de você se abrir à rejeitação, se abrir a ser uma pessoa que pode ser perseguida, se abrir a alguém que pode ser humilhado. E isso, infelizmente, às vezes eu tenho essa dificuldade de ter. E como o Maninho, ele não tem essa dificuldade de ser tem vergonha? rejeitado. Tem vergonha. Tem vergonha, perdeu a vergonha. Né? Eu não sei. Não sei por que o povo fala isso de mim, velho. Sem vergonha. Sem vergonha, o cara sem vergonha. Eu acho que, assim, é um dom. Você tem que procurar a Deus para te falar. Ou Deus tirou, né? Sim. Deus tirou o dom da vergonha. Porque imagine, cara, se Deus colocar você no meio de umas pessoas que cara, estão... você fala isso aí. Deus, eu lembro quando eu não sabia nem tocar violão, velho. Mal cantava, pegava o violãozinho, velho, e ela cantava pro povo e saía como se Deus tinha falado 1001 palavras de glória, velho. Pensa, passava vergonha, mas fazia. Sim. No começo, sabe? É muito interessante como Deus usa você, mesmo quando você não sabe nada. É muito interessante. Eu penso, as pessoas falam assim, mas converteu alguém? Não importa. Converte, irmão. Converte. Sim, eu tô falando, mas não importa. Não importa se sim. Convertido ou não. Isso é tão interessante, porque às vezes a gente fala assim, não converteu ninguém. Gente, é a lei da semeadura. Sim. Foi plantado. Exato. E alguém vai lá e vai molhar essa... No começo, eu ficava brabo. No começo. Mas Deus não converte, Deus não faz isso. Só que aí, passavam uns meses, a pessoa tinha ido para outro lugar. Sim. Aí eu ouvia falar, ela se converteu. A lei da semeadura, você planta, nasce lá, o outro vai regando, de repente ela sai dali, vira um profeta acolá, vira um pastor, que você plantou aqui. É a lei da semeadura. Quem dá o crescimento é Jesus, não é nós. Sim. A sua obrigação é só plantar. Planta. Quantas pessoas... Tem pessoa hoje que está lá em Rockhampton, que eu plantei lá em Warwick. Se converteu lá... E eu falo, meu Deus, tá aqui, fica aqui comigo aqui, mas não faz nada. Hoje canta lá em Mackay, velho. Sim. Louva a Deus, como você olha assim, fala, mas não é possível. Tá lá, glória a Deus e, sabe, coisa mais linda. Sim. Então, assim, Deus, ele tem uma forma de trabalhar com o evangelista que às vezes o evangelista não vai entender. Não vai entender. Você vai fazer aqui, não vai dar nada, não vai nascer, mas você plantou. Sim. Aí Deus vai levar para outro lugar, para outro, fazer florescer. Mas quem dá o crescimento é só Deus, não é o homem. O homem só vai fazer as coisas naturais da terra. Sim. Mas o evangelista fez o seu trabalho. Fez o seu trabalho, exatamente. Fez o seu trabalho. E muitas das vezes você é julgado. Isso aí você tem que esperar, igual o irmão falou aqui. Perde a vergonha das pancadas, dos ataques. Continua chegando. Tem uma história aqui, tem Nabil Quresh, é o nome do homem, se alguém quiser pesquisar. Eu já li o livro dele sobre... Hã? Você manda pra mim. Sim. Ele foi convertido através de um homem chamado David Wood. Se você vê a história, cara, você fala que como Deus... Da onde que ele é? Da América. Então, esse David Wood é um americano cristão, psicopata, diagnosticado psicopata. Ele tentou matar o pai dele e foi convertido na prisão através de um cristão. E, cara, é loucura. Ele foi para a faculdade e encontrou com esse Nabil Quresh, que é muçulmano, rígido, e que esse David Wood tentou converter ele. Depois de eles se tornarem amigos, né, muito, bem chegados amigos, e depois de, eu acho que foi uns 8 anos de tentando, debatendo com ele, sendo um amigo, ele converteu ele. 8 anos ali, o cara persistindo, pregando com ele, debatendo com ele sobre a palavra, e no final converteu ele. Cara, o que esse homem fez
através desse Nabil Qureshi, porque ele tinha um dom já de você entender as escrituras muçulmanas, né? Então ele entendia muito bem elas. Então ele escreveu esse livro onde que ele mostra a evidência que Jesus, ele sim foi morto, porque os muçulmanos não acreditam que ele foi morto na cruz, mas foi retirado e depois enterrado. Ele mostra a evidência, ele mostra tudo. Então, para você ver como Deus... Ele se converteu ao cristianismo? Sim, ele se converteu. Ele morreu, infelizmente, há 5 anos atrás de câncer. E os muçulmanos batiam em cima dele porque ele sabia o tanto que ele estava mudando a mente dos muçulmanos. Porque lá em qualquer país que o Islã está em controle, você não acha uma Bíblia. É difícil, muito difícil. E nem você vê as pessoas podendo ouvir essa palavra de Deus, né? Ele falava assim para pessoas que talvez você não consegue alcançar, mas Deus alcançou. E foi várias tribulações, várias maneiras difíceis. Você usar um psicopata convertido na prisão para salvar um muçulmano, cara, coisa de louco, né? Coisa de louco. Mas para você ver como Deus, né, ele usa as loucuras para converter. E por isso que eu queria trazer a palavra para as coisas loucas deste mundo. Sim, 1 Coríntios 1:18. Não, eu vou no 17, né? 1 Coríntios 1:17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, assim, nem como o Maninho falou, vários métodos, várias coisas, parece loucura, né? Tipo, você rasgar a Bíblia, parece loucura. Mas se salvar alguém, compensa, não compensa? Nossa. Qualquer loucura compensa. E é uma coisa, é um papel, né? É um papel, tem tantas Bíblias, você não vai tirar uma Bíblia de ninguém, não. Sim. Aliás, para mim, foi complementar em alguém. Sim. Né? E por isso que eu falo, né? Hoje em dia eu tenho pessoas no meu Face que eu evangelizei, e eu tenho eles no Face, e mesmo que eles rejeitaram as palavras que eu dei para eles, eu tenho eles lá para que um dia eu tenha fé que Deus ainda pode usar aquela palavra que eu falei tanto tempo atrás e falar assim, cara, você falou para mim isso. E eu falei, não, falei, mas é hoje que Deus está regando o que ele plantou tanto tempo atrás, né? E assim, eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não. Né? Ela não volta vazia. Ela vai e sim faz a sua obra nesse mundo, né? Mas... né? Pode falar. Mas pensando nisso, né, vocês vendo, assim, porque todos nós somos evangelizados. Não tem uma pessoa que não foi evangelizada. Todos nós fomos, né, alguém chegou em nós, falou para a palavra de Deus. Vocês acham que foi só de uma vez? Uma vez só? Não. Né, não. Que alguém falou e eu me converti e foi ali então. A princípio, quando eu me converti, eu era menino. Eu acho que ali Deus me converteu o coração. Eu tinha um amiguinho, que era... Eu tinha posto o dedo aqui por baixo. Os pais dele, não o pai, mas a mãe, era muito cristã. E ela frequentava a Assembleia de Deus. Então, ela, na região, ela era a única referência de cristão na região. E eles faziam culto, eles moravam bem do lado da nossa casa, era a casa do lado. Fazia culto na região, tal. Ali eu via demônio caindo, né, pessoas endemoniadas, rolava no chão. E dali, então, o evangelismo na minha vida chegou, o evangelho.
né? Foi quando eu era menino, a gente via aquilo ali. E o tempo passou. Aí, algumas vezes, muito poucas mesmo, eu me recordo de ir para a igreja evangélica. Eu me recordo da minha mãe me levar para a casa eu não, de espírita. Minha mãe levava porque há um lugar que, olha, eles fazem melhor do que a igreja evangélica. Evangelizar pessoas. É os espíritas. Lota de pessoas para comer. Porque se você for estudar o evangelismo, a missão, o evangelismo, se você quer evangelizar pessoas numa sociedade muito pobre, o que você faz? Dá o que comer. Aglomera as pessoas, depois você fala do evangelho. É assim que faz. Entendeu? Aí eles faziam isso. Eles davam pão com mortadela, não é do Lula, né? Era ali dos espíritas, né? Com suco, café, punha ali, né? E saía convidando o pessoal da região. E a gente ia. Minha mãe levava a gente. Só que nunca foi para nós. Né? Aquilo nunca foi para nós. Embora eu vi coisas estranhas acontecendo dentro de casa, né? Com o passar do tempo. Mas Deus, ele tinha um plano, né? Para minha vida, para a vida da minha família. E tanto que até hoje, se eu não estou enganado, do povo da minha geração, eu sou o segundo à conversão. O primeiro foi meu primo, que ele hoje é pastor, né, na Madureira, e eu sou o segundo convertido. Deve ter outras pessoas que eu não saiba, né, que se converteu depois disso. E aí Deus veio trabalhando. Você vê o que é o evangelismo, né, de Deus. Deus prepara o coração do homem para receber a sua palavra. Muitos anos depois, quando eu era jovem, aí depois de me ver esses amigos, que a família dele era cristã e tal, quando eu já vim na mocidade, eu ia para a igreja católica, sozinho. E eu levantava de manhãzinha e falava, mãe, eu vou para a igreja. E eu ia para a igreja católica. Você vê, o que um adolescente vai fazendo na igreja sozinho? Não vai. Eu nem sei por que eu ia. E eu me recordo que eu ficava olhando para as imagens da cruz, até aquela imagem da Santa Maria, Maria Mãe de Deus, não sei, nem me recordo mais. Uhum. Tem uma imagem que eles colocam de uma criancinha no colo dela, assim. Né? Aí eu ficava olhando aquela imagem, eu parava, porque na saída da igreja era um templo, é até hoje um templo muito grande no centro da cidade, um templo muito grande da igreja católica, e eu chegava lá, terminava, eu pegava aquelas folhas que o padre, que você recebe ali, nem me recordo mais o que é, eu fiz eucaristia, eu fiz confessário, eu fiz tudo que podia, batizei, tudo. Aí tem que fazer um cursinho para poder você batizar. Tem foto até hoje do batismo, tudo mais, na Igreja Católica. E participei do grupo de jovens da Igreja Católica na época também. Eu ia todo domingo, dominical. Eu ia também, tinha uma paróquia separada da igreja. Do lado da igreja eu ia participar também. E Deus veio me convertendo daí, sabe? Eu parava, quando terminava a missa, todo mundo ia saindo. Eu tinha umas moedinhas, punha também no gasofilar, não sei como é que chama aquele negócio lá. E eu parava assim, ficava olhando aquela imagem da Maria. E eu ficava me perguntando, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu parava, ficava, será que isso é verdade? Será que, né? Eu ficava dúvida, né? Ficava com dúvida. Eu não entendi até hoje, assim. Hoje eu entendo o propósito de Deus, mas naquela época eu não entendia o propósito de Deus, porque eu ficava, será que isso é verdade, véio? Essa imagem, será que faz todo sentido essa estátua aqui, né, de uma mulher, olhava de Jesus pendurado na cruz? Eu não entendia. Hoje eu entendo o propósito de Deus. Tanto que marcou na minha vida um texto bíblico. É um dos maiores textos que eu acho que a Bíblia tem.
Salmos 115. Nunca esqueci desses salmos. E eu não me recordo quando eu peguei esses salmos. Eu não me recordo quem me falou desses salmos. Mas eu me recordo muito bem desses salmos. Que é o Salmo 115. Que fala assim, que faça-se igualmente a essas imagens. Que não fala, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem pés e não andam. Que seja semelhante a elas, àqueles que o adoram e que fazem. Pesada. Pesada. É. Tipo, vocês são do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. Pesado. Esse salmo gravou no meu coração até hoje. Eu não sei quem me disse, eu não sei quem me deu esse salmo. Só sei que esse salmo vive na minha vida e eu não leio muito os salmos. Eu leio assim, não leio assim de ficar gravando, mas esse salmo é gravado no meu coração até hoje. Sim. Pra você ver. E eu não me recordo quem me falou desses salmos. Não sei, realmente. E esse salmo está até hoje. E eu fico imaginando eu naquela época olhando aquelas imagens, aquelas estátuas. Mas foi a abertura, né, pra você aquilo ali. É. Pra você ver como que até os Salmos 115 pregou pra você, né? Olha pra você ver, né, a grandeza desse salmo, né? Sim, incrível. E assim, eu acho que, né, todos nós aqui nós podemos falar de tantas coisas que cada um de nós aqui pode falar de formas de Deus a se aproximar de nós, né? Só que assim, sempre no final das contas precisou de alguém para nos dar o evangelho, né? Sempre um evangelista. Um evangelista para falar do princípio ao fim, do que é necessário, a morte, a ressurreição, né? E um dia nós temos um episódio do evangelho. Se estamos aqui hoje é graças ao evangelista. Sim. Todos passaram. E como nós leu, né, em Romanos 10, 14, né, como é belo os pés Aqueles que pregam o evangelho. evangelho. Porque, tipo, você tá com poder ali para salvar. E por isso que o evangelista é essencial no ministérios, né? Como todo outro ministério, né? Cara, mas ele é essencial. É tão essencial. Olha só pra você ver. Eu sei que, igual vocês comentaram aqui, né? Mas se Deus não tivesse um propósito na vida de vocês, nada tinha acontecido, né? Porque Deus usou a minha pessoa, mas Deus tinha algo com vocês, isso é fato. Se você for olhar o apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, todos eles eram apóstolos. Só que você vai ver uma diferença entre eles. O apóstolo Paulo, ele não era só um apóstolo, ele era evangelista. Literalmente, ele era um evangelista. Só que ele sabia todos os ministérios. Se você for observar, ele que dá a instrução dos ministérios, né? O apóstolo Pedro, quando ele converte, depois de Atos 2, que ele vai pregar, que converte aquela multidão de pessoas, daí então não fala que ele foi para mais lugar nenhum. Certo? Ele olhou a igreja, agora eu vou ser pastor. Ele sentou. Daí então Deus fala, mas preguei para esse cara agora não vai fazer mais nada? Eu acho que ele começou bem no começo ali. Sim. Ele teve, aquela que ele fala assim... Mas acredito que quando ele vê aquela multidão, ele falou, opa, é aqui que eu vou me assentar. Velho. Eu acho que no começo ele começou e depois teve uma multidão e falou assim, agora eu fiz o meu serviço. Sim. Tá pronto, Tá feito. pronto o meu trabalho. Aí Deus fala, então tem que levantar outro. Levanta Paulo, né? Aí o apóstolo Paulo, com a visão de um evangelista, eu preciso pregar. Preciso de ir. Para todo lugar. Para todos os lugares. Aí ele vai, né? Aí o apóstolo Paulo é o maior exemplo de apóstolo. Por quê? Porque um apóstolo, ele chega num local, não tem ninguém para fazer. Ele vai pregar o evangelho, trabalho de um evangelista. Converteu, ele vai cuidar como um pastor. Depois ele vai ensinar como um ministro, como um professor. Entendeu? Aí depois passa a responsabilidade para outro. Exato. Manter. Aí ele vai ensinar o outro a ser aquilo que ele é. Sim. Entendeu? Então o apóstolo Paulo mostrou isso porque ele fazia. Porque era um exemplo dele. Ele ensinava, educava e falava para o professor, agora você vai. Aí ele abandonava o local, deixava o local,
Não abandonava assim, que ele tinha que ir embora para outro local, ele deixava um já no local. Mas Porque mesmo assim, nunca esqueceu daquele local. Mandava Nunca. carta. mandava carta, voltava lá, ensinava, educava. Às vezes o Corrigia. obreiro lá corrigia, ele tinha um problema, ele tinha que voltar lá. Ou então ele mandava uma carta para ajudar. Ou Aí- ficava sabendo de um problema lá e falando, por que vocês estão fazendo isso, né? Exato. Por que vocês estão atacando Marcos? Marcos, bebe um vinzinho aí, velho. Você tá com problema no estômago. Ou tava preso, mandava outro aí. As minhas cadeias não é problema não, gente. Eu sei o que eu tô fazendo. Vocês estão aí me acusando porque eu tô preso, né? E agora eu tô precisando de roupa, vocês não vão me ajudar? Vocês são mais do que eu. Eu não tô trabalhando para poder fazer, então manda roupa para mim aí. Manda alimento que eu preciso. Vocês estão brigando aí por conta das mulheres que nós estamos levando junto, como nós lemos no texto passado. Mas os outros apóstolos também não andavam com as mulheres? Porque qual o problema? Então ele tinha essa característica de um evangelista de corrigir, de ensinar, de educar, de levar as pessoas. O maior exemplo de todos os ministérios é o apóstolo Paulo. É o homem que ensinou todos os ministérios para nós. Sim. E um grande evangelista. Evangelista. Grande evangelista. Então aí nós podemos, né, dar uma chegada nesse evangelista. Só que ele dá a entrega, né, pro próximo, que é o pastor, né? O pastor. O pastor. Se não tiver outra, é ele mesmo, né? É. Se não tiver outra, é ele mesmo. Então, Em uma palavra, o evangelista é o testa de ferro. É o testa de ferro. O evangelista é o cara que vai na frente, né? Bate de frente com o inferno, porque ele está tirando pessoas do inferno, né? É o cara que, na hora que precisa, ele está ali pregando o evangelho, uma pessoa cai endemoniada, ele está ali para poder libertar aquela pessoa. Ele está ali para poder pregar o evangelho e abrir a vista do cego, que não consegue ver o caminho, ele pega na mão dele, leva para poder a pessoa seguir o caminho correto. O evangelista é aquele que vai ser xingado, mas ele vai abraçar aquela pessoa e falar, não, eu te perdoo, embora o caminho é esse aqui. Né? Você está me ofendendo, mas o caminho é esse. Às vezes as pessoas não conseguem entender que o evangelista, ele pode ser prejudicado, ele é atacado, difamado, humilhado, esbofeteado. Não aconteceu isso com os apóstolos? sim. Com a maioria deles, né? Teve uns que se escondeu. Mas ele continua no caminho. Ele vai errar, todo mundo vai acusar, é normal. Entendeu? Porque, como que... Cara, todo mundo erra. É impossível, né? Mas, é igual eu falei da vez passada. Um ministério dado ao homem, ninguém mais pode tocar. Ministério de Deus. Ninguém mais pode tocar. Isso é um exemplo de Eliseu quando desce à sepultura. Nós falamos sobre isso, né? Foi da vez passada? Sim. O exemplo de Eliseu desceu à sepultura, o dom que Deus tinha dado a ele ainda estava nele, tanto que o morto bateu nos seus ossos e ressuscitou. Então, ninguém mais pode tocar porque aquilo ali é de Deus. Você pode falar tanto Moisés. Moisés, quando a sua irmã Miriam e Araão quis falar, eles tiveram um problema. Quando eles quis só falar de Moisés, porque era um dom que Deus tinha dado. E olha só que coisa. Eles falam de Moisés, olha só que coisa, da mulher que Moisés tinha arrumado. Só de falar da mulher que Moisés tinha arrumado, porque Moisés era casado antes. Tem outra mulher. Só de falar, olha só para você ver. Miriam, o que acontece com Miriam? Precisa ser retirada porque ela estava com o quê? Lepra. Lepra é o quê? É câncer. Os dois estavam, né? Os dois, exato. Só que Araão foi um pouco menos pesado, né? Porque a língua da mulher é pesada, velho. Vai dar problema depois disso. A hora que for falar, você coloca um pip. Vai, esse pipe aí, eles vão perguntar pra nós o que é esse pipe aí. Mas o Moisésão vai lá e pede misericórdia. Por eles. Por eles. Por eles. Sim. Olha pra você ver, às vezes as pessoas assim, eu sei que Deus, ele tem seus meios, mas Deus tem uma forma de trabalhar com os servos dele que ninguém mais tem, ninguém mais sabe o propósito.
né? É lógica. Aí você fala assim, mas Deus não castiga, Deus castiga. O servo dele, quem toca é ele. Quem toca é Deus, não é o homem. Sim, ele vai cobrar a responsabilidade É que deu a ele. ele, né? Como Deus cobrou de Davi, como Deus cobrou de Jeremias, de quando não queria ir, eu sou criança, agora você vai preso. Jonas, Jonas, maiores você não queria, evangelistas. não quero pregar, então vai para as profundezas. Então. Vai para as mortes, né? Ele literalmente Exatamente. foi a morte, foi... Exatamente, nas profundezas eu vi Deus falar comigo, né? Aí tá lá, não quero pregar para esse povo, não, esse povo é ímpio, eles fizeram isso e isso com o nosso povo. Você não vai pregar não? Não vou. Então eu te enfio na boca do animal gigante, vai para as profundezas, aí vamos ver. Aí gospe ele lá, misericórdia, Deus, misericórdia. Deus gospe ele na praia, ele vai pregar o povo. Então eu vou pregar só 2 palavras. Pregou 2 palavras, Deus converteu a nação. Não é por conta de você não, ô tonto. É eu que estou pregando. Essas 2 palavrinhas que você falou, eu converto a nação inteira. Sim. Deus vai matar você, só isso. Não, já converti eles, se arrependeram. Tanto que ele é egoísta, não é o... Às vezes as pessoas acusam o profeta, não é para cruzar o profeta, é aquilo que ele está pregando. É aquilo que ele está pregando. Você vê, ele de coração duro, e Deus converteu a nação com 2 palavras. E eu acho ali... É muito lindo demais. Ele usou, não só, mas usou ele como uma referência. Israel, você não quer ir lá pregar o meu evangelho. Vocês estão aí achando que só é para vocês, mas é também para eles também. O evangelho é para todos, né? É verdade. Então, porque ali, né, Jesus usou ele como exemplo de, tipo, ele também seria alguém que iria pregar para outros, né? Nossa, Deus falou ontem, hein, cara? Então, eu acho que isso mostra como o evangelho, evangelizar, pregar, né, boas-vindas, porque foi boas-vindas para aquele povo lá, é algo que Deus sempre quis fazer. Desde então de Abraão, que ele deu a promessa, né, que vai ser abençoado as pessoas, esse é o evangelho. As pessoas estão sendo abençoadas através do evangelho. Nós fomos abençoados através do evangelho. O evangelho é coisa muito linda, né? Sim. Muito linda. Eu gostaria de falar muita coisa, mas tem coisa aqui que eu estou estudando ainda a respeito do evangelismo. O evangelismo eu acho que, né, não tanto só o que a Bíblia fala, mas nossa experiência, é muita coisa, né, que nós podíamos falar. Mas... Por favor. O evangelista, ele é como um profeta, é boca de Deus, né? Só que o evangelista é diferente do profeta, em um termo. O evangelista, ele não chega para acusar. Ele não é o acusador, ele é o anunciador. Sim. Ele é um arauto. O que é um arauto? O arauto, ele é aquela pessoa que fica ao lado do rei. E o rei fala assim, vai lá e diga para eles isso, dá um texto para ele, né? E ele tem que abrir aquele rolo e ler o que o rei falou. Esse é o arauto, esse é o evangelista, né? Anunciar o que o rei mandou anunciar, né? As belezas das palavras do rei. E ele tem que falar exatamente como o rei falou. É assim que é o evangelista, ele tem que falar exatamente como o rei mandou. Senão será morto. Senão será morto. Porque imagina se o rei descobre que você não está falando o que ele falou. Exato. O evangelista, a responsabilidade dele é tão pesada, que às vezes a pessoa é tão... Aí como é que eu vou falar? O evangelista, a obrigação dele é anunciar exatamente o que o rei fala. Por isso que é pesado, porque às vezes o rei, ele te cobra algo, por exemplo, você está à meia-noite dormindo, você acorda, vai orar. Você está orando, levanta, vai na casa de fulano. Porque o rei mandou. Já aconteceu isso comigo. Várias vezes. Eu orando, Deus fala, levanta, põe de pé e vai na casa de fulano. E eu tenho que ir. E lá a pessoa cai endemoniada. A pessoa estava precisando de libertação. Então, esses planos de Deus é uma responsabilidade muito grande.
que a gente tem nas mãos para poder pregar o evangelho. Porque não é só você pregar. Muita gente acha que o evangelho é só pregar. Não é só pregar. Pregar o evangelho com poder. Ah, é gritar. Não é gritar. É com poder. Ah, então o que eu tenho que fazer? Orar. Pregar o evangelho com oração. É isso que está dizendo. Pregar o evangelho com oração. Não é só ir lá, eu li a Bíblia essa semana, tal, ou esse mês, mas não orou. Aí você fala assim, eu orei 10 minutos. Não orou. Porque a oração não é 10 minutos. A oração é tempo indeterminado com o seu Criador, com Deus. Da mesma forma que Jesus orava toda manhã, ele Todo sabendo dia. que ele, vou Toda ter que ir hora. lá, vou ter que debater com esse povo, então me dá... Jesus, o começo do ministério dele era o quê? Oração. Batizou, deserto, orar, jejuar. Aí o cara começa o ministério dele, não ora e nem jejua. Nunca jejuou na vida. Como que o cara pode querer pregar o evangelho? Se ele nunca jejuou, se ele nunca tirou 3 dias de... Cara, 3 dias de jejum, eu vou falar pra você. Te arrebenta. Te arrebenta. Você passa fome, né? As pessoas acham que é passar fome, né? Eu tô falando aqui da forma que a pessoa pensa. Mas é matar a carne. Isso é edificação do corpo e do espírito. Mas vale a pena. Nossa, tá louco. Sim. Um exemplo. Você quer pregar o evangelho? Eu vou pregar o evangelho tal dia. Você começa a jejuar e orar 3 dias antes. No orar, você conversa com Deus falando, Deus, um exemplo, né? Deus, eu vou fazer a oração de Daniel 3 vezes ao dia. Manhã, meio-dia e à tarde. Na hora que eu for deitar. Só que não é 10 minutos. De manhã pode ser, né? 1 hora ali antes, você levanta e tal e vai orar. 10, 20 minutinhos, se você tiver tempo, depois que você chega do serviço, que seria o meio-dia. À noite, indeterminado. Entendeu? Não é você pôr o limite, é Deus que te dá o limite. Na hora que Deus falou, agora tá bom, você vai, levanta e vai embora. Aí eu falo porque é coisas básicas que eu já fiz. Aí os 3 dias significa o quê? Pai, Filho e o Espírito. Você dedica a eles. Os 3 dias de oração e jejum. Pai, Filho e o Espírito Santo. Os 3 dias. Pai, eu vou orar dedicado os 3 dias para o Pai, para o Senhor. O primeiro dia, o segundo dia para o meu Senhor Jesus e o terceiro dia ao Espírito Santo. Pronto. Funciona, velho. Funciona. Comunhão, né? Comunhão. Aí você fala assim, mas irmão, eu não aguento ficar 3 dias sem jejum. Cara, uma palavra, larga de ser burro, velho. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser inteligente. Jejum, existem algumas formas de você fazer. Eu não aguento ficar sem água. Cara, bebe água. Bebe água, velho. Bebe água. Você morre sem água, sim, claro. Bebe água. A Bíblia fala que os anjos serviam Jesus. O corvo servia Elias. Né? Você tem que ter graça. Embora que eu já fiquei muito mais tempo sem comida, mas não sem água. Né? E o jejum, você pode beber uma sopinha. Faz uma sopinha no meio do dia. Pra ficar vivo. Faz uma sopinha. Sim. Nada de carne, nada de arroz. Uma sopinha de vegetal. Toma ali no meio-dia ali ou na boca da noite. Pronto. Cara, mas usa a mente para poder falar com Deus. Sim. Aí, com o tempo, você tá jejuando sem nada, você nem percebe. Nem percebe. As primeiras vezes eu fazia com bolacha. Eu vi um pastor falar. Eu falei assim, eu vou fazer esse trem.
Cara, as primeiras vezes é brabo. Mas aí eu ia lá comer uma bolachinha. Saciava a carne, disfarçava que tava saciando a carne. Bolachinha de sal. Ia lá, fazia um leitinho com café. Né? Não é bom tomar café, né? Porque o corpo está exigindo algo. Aí a cafeína, ela mobiliza ao vício, né? Tanto que você costuma tomar café toda manhã, você acaba viciando tomar café toda manhã, não é assim? Uhum. Se você está com fome, você não bebe café, porque o café ele vai ocupar aquilo que o corpo está pedindo. Aí, quando o dia que você não tiver café, você vai passar muito mal, por conta da cafeína. Sim. Então, não é legal. Mas você pode beber uma vez por dia, tudo bem. Né? Experiência de jejum, velho, é fácil não. Mas é isso, galera. Vamos... gente. Né, mais um episódio aí top sobre... Não sei se agradou os irmãos, né? O quê? Não? Eu acho que, assim, é bom saber o que o evangelista tem que passar, né? O que vai passar, né? O que vai passar, né? Pra você dar a palavra. Não é só isso aí lá e dar umas palavras e top. É você se preparar para aquele momento. Impressionante, cada uma dessas coisas que nós falamos até agora foi de uma forma diferente. Você observou? Cada uma teve um contexto diferente. Você vê que no Evangelho, nós terminou com jejum. Sim. Olha para você ver. Sim, porque eu acho que cada posição ali requer certas coisas de cada pessoa, né? O apóstolo, cara, paciência para ser um apóstolo. É incrível, você tem que ser uma pessoa paciente. Para você ser um profeta, cara, você tem que aguentar alguém que querer te matar. Né? Sinceramente, a pessoa vai querer te matar. Você apontar os defeitos das pessoas é a coisa mais terrível que deve ter. Evangelista, você tem que estar preparado a sofrer, né? Porque você vai sofrer muito, né? Porque você é graça, você tem que ser graça na vida das pessoas. Você tem que ser testa de ferro. E no próximo nós vamos falar sobre o profeta. E ele tem as suas sofrências também, né? Não falamos? É o pastor. É do pastor. Perdão, vou falar, pastor. Beleza? Mas isso aí, gente. Nós podemos falar sobre o pastor e depois o mestre e tá aí, né? E depois eu acho que nós podemos até incluir o diácono para mostrar. Não, podemos, né? Não, devemos, né? Sim. O diácono é essencial. Né? Beleza? Então é isso aí, gente. Fique com Deus. Obrigado aí pela audiência. Que Deus possa abençoar você e um grande abraço. Continue pensando no podcast Pode Pensar.